E nesta segunda, portanto, o Brasil completa um ano dos ataques aos três poderes em Brasília. Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal mais controverso, que coleciona inúmeras polêmicas, deu declaração de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade pelos atos. Às vésperas de se completar um ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal defende de forma veemente, mesmo sem provas, o vínculo do ex-presidente Jair Bolsonaro com o episódio. Mas a responsabilidade política é inequívoca. Eu acredito que até mesmo os militares não retiraram esses invasores, esses manifestantes, por conta de algum estímulo, né, que havia por parte da própria presidência da República. Durante a entrevista em seu gabinete no STF, em Brasília, o polêmico decano do Supremo, de 67 anos, mediu as palavras para se referir à responsabilidade jurídica do líder da extrema-direita, um aspecto que ele destaca que ainda está em julgamento, já que até o momento não conseguiram provas. Bolsonaro, inelegível por 8 anos, desde junho por decisão do TSE, é investigado no STF como possível instigador e autor intelectual dos ataques aos prédios públicos em uma tentativa de derrubar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-empossado. O ex-presidente, que no momento dos fatos estava nos Estados Unidos, negou qualquer responsabilidade. O que estava em jogo não era a dúvida que tivessem em relação à urna eletrônica, era a busca de um pretexto para um caso de um resultado desfavorável. Isso ficou muito evidente quando Bolsonaro, depois do segundo turno, impugna o resultado das eleições só em relação às eleições presidenciais. E só onde ele tinha perdido. Em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula, que derrotou Bolsonaro nas urnas por uma margem estreita, Mendes estava em Lisboa quando foi surpreendido pelas notícias sobre os tumultos que cresciam em Brasília. O ministro diz que os ataques, que muitos consideram o maior desafio à democracia brasileira desde a ditadura militar, se relacionam com a intimidação sofrida pela justiça durante as eleições. Ataques parecidos aos sofridos durante a investigação do maior esquema de corrupção do país, descoberto pela Operação Lava Jato. Sem justificar o motivo da entrevista, Gilmar Mendes assegurou que agora o sistema político está mais alerta para evitar acontecimentos violentos como este, já que suspeitas indicam que os governos federal e do Distrito Federal falharam nas questões de segurança já sob tutela de Lula. Hoje, o Supremo desempenha um papel-chave no julgamento dos responsáveis pelos ataques. Das 2.170 pessoas detidas pelos atos, até agora 30 foram condenadas por crimes como golpe de Estado, com penas de até 17 anos de prisão, e no total 66 continuam presas.